sentisse e visse a ira de Deus cair sobre Israel. Israel, nessa época, tinha um homem temente ao Senhor, que ele olhava aquela situação e vendo, aleluia, o rei de Israel aprofundar, aleluia, na idolatria. O seu nome, Elias, o desmita. Elias chega até Acabe e diz: Acabe, Deus não está agradando, aleluia, essa situação. Você tem feito, aleluia, altares para Baal, para Será, tem abandonado os costumes de Deus. Você sabe que isso não agrada a Deus, e você tem feito tudo para agradar a tua companheira Jezabel. Mas sabe uma coisa, Acabe? Eu vou fazer uma oração aqui, e eu vou pedir para Deus encerrar, fechar os céus, e durante 3 anos nenhuma gota de água descerá do céu para molhar a terra. Se Baal e Aserá é o Deus, aleluia, do pão, que vocês tanto, aleluia, almejam e falam, vamos ver se Baal e Aserá vai trazer pão para vocês, porque chuva não vai ter mais. E assim, Deus, ele olha para a terra. O que me chama mais a atenção, meu irmão, é que Deus não falou para Elias profetizar isso. Elias, como um homem de Deus, profetiza. Mas quando um homem ou uma mulher de Deus está debaixo de uma promessa, debaixo, aleluia, de uma proteção divina, o que ele fala, Deus escreve embaixo. Assim acontece. A seca vem, não tem mais água, os rios começam a secar. Se não tem água, não tem como plantar. Se não tem como plantar, não tem como colher alimentos. E agora, Israel, o que vocês vão fazer? Vão continuar adorando Baal, Aserá? Ou vão se voltar para Deus e conhecer que Deus é o Deus da sua vida? Jezabel manda perseguir Elias, manda um soldado para perseguir Elias para poder matar. Deus aparece a Elias, fala com Elias e fala: Elias, vai para Querite, ali tem um rio, e você vai ficar lá até um tempo, até a ordem que eu mandar, que ali você vai beber água do rio Querite, e eu vou mandar, aleluia, a providência para você. Assim Elias vai. Elias está no rio Querite. Às vezes, em momentos em nossas vidas, que Deus, aleluia, ele quer um particular com o teu filho, com a tua vida, que ele tira eu e você de algumas situações e leva para outras situações que nós não entendemos, mas é porque Deus, ele quer um particular contigo. Elias está no rio Querite, não só, mas em meio à sequidão, Deus, ele jamais deixou o teu profeta, o homem e a mulher que tem o Senhor, passar por dificuldade. Pode estar eu e você no meio do deserto, mas é no deserto que Deus faz, aleluia, o Querite, dá água, e no meio de uma fenda, o povo levava carne todos os dias para Elias comer. Parece que você não entendeu. Esta luta, essa dificuldade que você está passando, esse deserto, é porque Deus quer algo contigo. Deus está te levando, aleluia, em outro lugar que você ainda não conhece, para poder ter um particular com Ele. Mas quando você sair do rio Querite, você vai sair uma nova pessoa, mais fortalecida do que você foi. Glória a Deus. Ei, meu irmão, nem todo deserto, aleluia, é do inimigo. Tem deserto que Deus vai levar nós para lá. Você lembra de Israel no meio do deserto?
vida. E toda vez que Israel caminhava, quando olhava para trás, a rocha dele bateu para trás. É Deus dizendo assim: você pode estar no deserto, você pode estar olhando e não ver recurso nenhum, mas eu estou na retaguarda, protegendo e abençoando o meu povo. Aleluia, Jesus. Mas agora o rio se seca. O rio querendo não tem mais água. Então Deus aparece para Elias e fala: Elias, o rio secou. Vai para a cidade de Serepta, que ali eu vou ordenar uma mulher para poder me sustentar. Elias sai dali do riacho e vai para a cidade de Serepta. Quando Elias chega na porta da cidade, ele vê uma mulher catando um graveto no chão. Ele imaginou: não deve ser essa mulher, porque o meu Deus, ele disse que ele ia enviar uma mulher para me sustentar. Se ela está catando graveto, porque ela tem condições. Aí o homem falando. Mas nós sabemos, aleluia, que Deus, ele trabalha onde nós menos esperamos. Quando nós olhamos, aleluia, com o olhar carnal, nós encontramos, aleluia, o que o nosso olhar enxerga. Mas quando nós olhamos com o olhar espiritual, nós enxergamos muito além do que nossos olhos enxergam. Ele chega até aquela mulher, aquela viúva, e diz para aquela mulher: mulher, me dá um pouco de água para beber. Aquela mulher, mais que depressa, vai pegar água para o profeta. Mas antes de ela entrar em casa, ele grita: ei, mulher, quando você for trazer a água, faça para mim um pequeno bolo, um pequeno pão, e traga para mim me alimentar. Aquela mulher fala assim: homem de Deus, estou pegando ali os últimos gravetos aqui, porque a tua serva não tem mais, nem menos do que um pouquinho de trigo na vasilha e um pouquinho de azeite na botija. Eu quero fazer um bolo para eu e meu filho comer, porque depois disso nós não vamos ter mais nada. Vamos esperar simplesmente a morte. Elias, usado por Deus, diz para aquela mulher: mulher, faça primeiramente para mim um pequeno pão, e depois você faz outro para você e teu filho. Às vezes, irmãos, Deus, ele vai pedir algo para nós que nós não vamos ter. Aquela mulher não queria falar assim: não, só tem um pouquinho, por que eu vou fazer para você? Ela podia fazer isso. Mas ela ouve a voz de Deus e faz um pequeno pão e dá para o profeta. Quando ela entrega aquele pão e um pouco de água, o profeta, aleluia, mais que depressa libera, aleluia, a palavra do profeta para ela: a vasilha não vai acabar o trigo, e a botija de azeite jamais vai cessar, enquanto a água dos céus descer sobre a terra. Assim diz o Senhor para muitos aqui: o Deus de Israel está entrando com providência na tua vida, no teu lar, no meio da tua família. A tua parentela, aleluia, ainda vai servir a esse Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Você não está vendo, nem precisa enxergar nada, porque Deus trabalha, aleluia, onde você menos espera. Irmão Paulo, irmã Ana, eu quero, aleluia, depois quando acabar o culto, quero falar com vocês dois, porque às vezes, aleluia, nós, aleluia, que uma irmã, lá fundo lá, a nossa irmã Lisa, aleluia, tem, aleluia, um dom. Às vezes, aleluia, Deus, ele mostra algo para a gente, muitas
gente não passamos. Só que Deus, aleluia, mostrou algo para mim, de vocês. Até eu tinha falado com o irmão Paulo, né, irmão Paulo? Depois eu acabei passando, acabei não passando para o irmão. Mas depois do culto, os irmãos me procuram, porque o que eu tenho que falar com os irmãos, eu não posso falar no culto. Algo tremendo. Só que por quê, irmão? É porque às vezes Deus ele passa para mim uma revelação e aí passa. Só que quando Deus ele mostra para mim pela segunda vez, irmão, porque Deus ele tem pressa em realizar. O meu trabalho, aleluia, foi o que aconteceu. O meu colega de trabalho, aleluia, eu via como que ele sentia uma dor, ele colocava a mão na cabeça assim, eu vi um tumor. Eu falei para ele, e ele é evangélico dessas igrejas tradicional, eu falei para ele assim, mas o propósito de Deus, eu vi isso assim, sabe? Eu vi 2 vezes, então Deus tem pressa em fazer. Demorou 2 meses, aleluia, ele começou a sentir uma dor de cabeça lá no serviço, ele foi fazer o diagnóstico, câncer na cabeça, foi para São Paulo, fez, aleluia, o tratamento, está passando pelo falo. Mas Deus, aleluia, tinha alertado ele antes que ele ia passar pelo falo, mas que Deus ele ia dar a vitória. Então eu vou passar para os irmãos algo, aleluia, que Deus me mostrou. Irmãos, é muito sério mesmo assim. Depois do culto, irmãos me procura, porque eu quero falar com vocês em particular. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar dentro do meio, aleluia. Irmãos, tem pessoas aqui que estão dentro da casa de Deus, mas estão com o pensamento lá fora, preocupado. Ei, meu irmão, se você soubesse, aleluia, o Deus que você serve, o que Ele pode fazer na minha e na tua vida, você, aleluia, se entregaria, abrir o teu coração, rasgaria o teu coração para Deus nessa noite, porque Deus, aleluia, vai mudar o cativeiro da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmão Delma, faça a boca na frente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A nossa irmã Delma é uma mulher muito de Deus, irmão. Pensa uma irmã de oração. Essa é a irmã Delma. Irmã Marisa, passa a boca na frente, irmã Marisa. Então, pode vir aqui, eu vou passar algo de Deus para a irmã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pode ficar aqui, tá, meu irmão? Deus. Aleluia. Ô Marisa, acho que a irmã Marisa aqui, acho que na igreja já pensou demais. Acho que Deus me usou para poder passar a revelação aqui na igreja aqui. Eu acho que foi com a irmã Marisa. Essa irmã, irmãos, ela tem um chamado tão lindo, tão maravilhoso, que o que Deus entregou para essa irmã, Deus ele entregou para muito poucas pessoas. Só que, aleluia, todo chamado de Deus é uma consequência, uma luta totalmente diferenciada. Quando você vê um irmão ou uma irmã sendo usada por Deus, irmão, você não tem noção, aleluia, do que esse irmão e essa irmã passa. É perseguição em casa, é no trabalho. Você imaginar, irmão, na família, parece que as lutas parece que nunca se cessam. Há um chamado muito lindo para essa irmã. Só que, aleluia, que algumas vezes, aleluia, nossa irmã, aleluia, às vezes, aleluia, ela quer ficar em casa, muitas vezes, não, Senhor, manda outro, Senhor, no meu lugar. Não, Senhor, agora tá bom, agora aqui, eu quero ficar no meu cantinho. Mas, irmãos, nós não podemos parar. Porque muitas almas, aleluia, podem perecer por causa do nosso silêncio. É muito sério, irmão. Nós estamos vivendo em uma época que a salvação, meu irmão, é tão importante que não existe você perder a salvação e depois você ganhar, voltar de novo, ter ela de novo. Perdeu, acabou, irmão. Não tem mais como voltar atrás. Por isso que Deus, aleluia,
entregou para mim, entregou para a irmã Marisa, entregou para a irmã Delma. Nós temos que fazer conforme Deus quer. Por mais, aleluia, que muitas vezes, aleluia, os espinhos têm sido tão doídos, mas tão doídos, que nós pensamos assim, não, vou ficar paradinho, porque aí as lutas vai diminuir um pouco, porque, Senhor, eu não aguento mais não, Senhor, é tanta luta na minha casa. Senhor, somente o Senhor sabe das dificuldades, dos problemas. Meu Marisa, gravando e tirando. que Deus entregou para ti, meu Marisa, dá um favor, meu Marisa. Não deixa ele enterrar. Não deixa ele empoeirar, porque Deus ele vai te cobrar cedo ou tarde, a cobrança vai vir de Deus. Aleluia, porque o que Deus ele te deu não pode, aleluia, ficar parado jamais, aleluia. É uma joia, aleluia, preciosa nos olhos de Deus, aleluia. Se você parar de clamar, pode chegar um tempo que Deus ele vai te cobrar, e quando Deus ele cobra, aleluia, é mais dolorido do que você está passando hoje, porque a luta que você está passando hoje nem se compara, aleluia, com a cobrança, com o que Deus ele pode fazer para poder trazer você novamente para os caminhos onde Deus ele quer que você esteja trilhando. Faça, aleluia, o que Deus manda, não que o homem manda, mas esteja aleluia, na brecha, aleluia, na dispersação do Espírito Santo. O que Deus mandar, aleluia, vai e faça, aleluia, porque grande será o galardão que Deus tem reservado para ti, em nome de Jesus. Amém. Aqui tem uma irmã, ela está passando por uma luta muito grande na família. E Deus, aleluia, ele manda dizer para essa irmã que Ele é um Deus de providência, que Ele é um Deus, aleluia, do impossível, que o que ela tem buscado, aleluia, o Senhor pode resolver tudo, mas que ela venha, aleluia, se colocar nos caminhos do Senhor conforme Deus manda. Essa irmã está passando por um problema muito grande, mas Deus ele pode acalmar essa tempestade. Um abraço nessa irmã aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Porque essa irmã, aleluia, é a irmã, aleluia, revelada por Deus aqui nessa noite. Deus tem algo, aleluia, especial para essa irmã. Aleluia, porque somente ela sabe, aleluia, o problema, aleluia, as lutas que tem passado no teu lar. Grande, aleluia, o livramento que Deus tem para poder entregar para essa irmã. Irmã Delma, antes de você sentar, dá um abraço naquela irmã lá de preto lá, ó. Daquela irmã de preto lá. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor manda dizer para essa irmã: estou eu, aleluia, dando livramento, aleluia, para essa criança, aleluia. O inimigo, aleluia, tem proferido algumas palavras, pessoas de perto, aleluia, que não está contente, aleluia, tem proferido, aleluia, que essa criança não iria, aleluia, ser feliz, aleluia, mas Deus está quebrando, aleluia, um laço de inveja na vida dessa irmã. Deus está acalmando a tempestade e trazendo, aleluia, uma nova manhã, aleluia, eu vejo, aleluia, como um abrigo suave, pairando sobre a tua casa, sobre o teu lar, diz o Senhor para ti nessa noite, e as palmas de louvor, venha Deus, aleluia, Deus. Irmão Raimundo, quando Deus, aleluia, te me mostrado, aleluia, o irmão, aleluia, de terno na porta, depois, aleluia, que eu passei, aleluia, o que Deus tinha me mostrado, ele me falou assim: agora eu vou usar as artimanhas para que ele não venha estar mais na presença de Deus. E algumas situações veio sobre a tua vida, e parece, aleluia, em vez de você decolar, parece que você fez foi abaixar. Algumas lutas veio para poder te entristecer, esfriar você na fé, para que o propósito de Deus não venha se cumprir na tua vida. Irmão Raimundo, Deus, aleluia,
tem algo para realizar na tua vida, meu pai. Você pode até mesmo tentar sair dos caminhos do Senhor, mas Deus ele vai te buscar na onde você for. Mas não deixe que Deus ele venha te buscar, e quando Deus ele vai buscar, ele traz da forma dele. Marido, se coloca, aleluia, na posição onde Deus ele quer te colocar. Evita, aleluia, que Deus ele venha apertar mais ainda, porque algumas situações não parecem se encaixando, mas Deus ele tem vitória para te entregar, tem bênção para poder te dar. O Senhor ele acalma a tempestade. O Senhor, aleluia, por mais que muitas vezes nós estamos lá embaixo no fundo do poço, Deus ele estende a mão e segura nas nossas mãos, porque Ele é Deus de providência. No Raimundo não temos, nunca pense, aleluia, de afastar dos caminhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus tem algo, aleluia, maravilhoso para poder entregar para o irmão. Aleluia, Jesus. E depois dessa história, a viúva, aleluia, ela tem o trigo, o azeite multiplicado. Depois dessa história, Elias se encontra com o servo de Acabe e diz: Acabe, diz para Acabe que eu quero ter um particular com ele. Ali marca o encontro. Elias face a face com Acabe e diz: Acabe, vamos subir ao monte. Você chama os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Vamos subir para o monte de Baal, que é o Monte Carmelo. Ali nós vamos fazer um culto. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ali é feito. Os 450 profetas de Baal e os 400, aleluia, profetas de Aserá, começa às 8 horas da manhã o ritual para que Deus manda fogo sobre o altar e consome a oferta. Da 8 horas, 9 horas, 10 horas e nada de fogo cair do céu. Da 11 horas e nada de fogo cair do céu. Elias começa a rir dessa situação, assume, aleluia, a liderança. Agora vocês não veem fogo descer, agora é eu que vou clamar ao Senhor. Irmãos, se coloca sobre os teus pés. Elias, primeiramente, ele pega e conserta o altar. São 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Elias pega uma pedra de cada vez e coloca e vai formando o altar novamente. Agora o altar está pronto, está restituído o altar. E toda a multidão, Elias não precisa fazer um sermão longo. Elias ora ao Senhor e Deus manda fogo e consome o altar. Porque agora o altar está consertado.